Porque Deus não perdoou Adão quando ele comeu do fruto, para que o resto da população pudesse viver na glória de Deus? Porque a nossa carne é propícia a cometer pecado, sendo que Deus poderia ter criado criaturas sem defeito. A gente entende o que significa a perfeição de Deus? O que é o conceito da perfeição de Deus? Quando a gente fala Deus é perfeito, qual que é a primeira coisa que vem à nossa mente? Que ele não peca, que ele não erra. Isso é fato. Ele não peca e ele não erra. Porém, a perfeição de Deus tem um outro aspecto, que é todos os atributos de Deus, eles coexistem em perfeita harmonia, sem que um passe por cima do outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus é amor, e Ele é misericórdia, e Ele é justiça, e Ele é ira, e Ele é perdão, e Ele é bondade, e nenhum desses atributos dele passa por cima do outro. Eu não sou assim, eu sou pecador. Então, quando eu estou com ira, eu deixo a minha justiça de lado, porque eu vou defender minha família. Alguém falou mal do meu filho, eu não quero saber se está certo ou não. Do meu filho ninguém fala mal. Aí eu deixo a minha justiça de lado para exercer o meu amor pelo meu filho, para exercer a ira que eu estou contra aquela pessoa. Deus, porém, não é assim. Então, quando o homem peca, qual é o salário do pecado? O que é justo que aconteça com o homem? Que ele morra. Isso é justo. Deus não pode simplesmente perdoar porque, vou deixar passar. Porque isso seria injusto da parte dele. Você imagina se um assassino matou toda a tua família. Você chega em casa, vê que é tudo ensanguentado. Você pisa no sangue da tua família, tenta ver se tem alguém vivo, não tem ninguém vivo. Aí você vê o assassino saindo correndo, você corre atrás dele, consegue pegar, prende ele por um ato que você não consegue nem entender, você não mata ele. Mas você leva ele para as autoridades. Chega o dia do julgamento, você está lá esperando, e o assassino vira e fala assim: juiz, é verdade, fui eu que matei, tá? O senhor me perdoa? Aí o juiz fala assim: eu sou grande em misericórdia, em bondade e amor. Eu tenho perdão que não acaba mais. Você está perdoado, pode ir. Ele pediu perdão. Seria justo da parte do juiz? Se Adão pecou, é justo que ele morra. O Senhor, Ele pode perdoar Adão. Ele pode perdoar os nossos pecados. Por quê? Não de graça. Porque a palavra fala que aquele que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Porque Deus é justo. Então, justificar o ímpio é abominável. Condenar o justo é abominável. Agora, também a palavra fala que Cristo morreu na cruz como propiciação pelos nossos pecados. O justo pelos injustos. Quando ele foi levantado naquela cruz, a palavra diz que ele se tornou maldição, ele se tornou a abominação, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, a palavra vai dizer. Então, Cristo sofreu a morte, ele pagou a dívida, ele pagou a condenação que era de Adão, que era minha e que era sua. E por causa de Cristo, Deus pode perdoar. Ele pode ser justo, gracioso, amoroso. Então, tanto que a palavra vai dizer que ele se torna tanto justo quanto o justificador de todos aqueles que creem. Então, ele não deixou a gente sem saída. Porém, o salário do pecado é a morte, Adão precisava sofrer. Agora, só para deixar claro também, a justiça de Deus é algo que a gente pode se apegar e descansar nela. Por quê? Porque por exemplo, se eu estou devendo 10 mil reais no banco, e o banco vai cobrar atrás de mim para pagar, certo? Aí vem meu pai e fala assim: não, quanto que meu filho está devendo? 10 mil. E ele vai depositar 10 mil reais no banco. E zera a minha dívida. É justo que o banco venha me cobrar esses 10 mil que já foram pagos? Não é justo. Então, se Cristo pagou a condenação, pagou o preço da nossa morte, Deus, sendo justo, não nos cobrará isso. Então, a justiça de Deus não é algo que a gente deve temer. Antes, nós devemos nos apegar a ela. A outra pergunta era, se Deus, por que Ele não fez todo mundo perfeito? Né?
Como o Bruno disse, Deus criou o homem perfeito, mas Deus dotou o homem de vontade e de capacidade de decidir. E aí esse homem não soube usar a sua vontade, e ele optou deliberadamente por transgredir a ordem de Deus. A ordem era, de toda árvore do jardim comerás livremente. Vocês conhecem a história, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem, evidentemente tentado pela serpente, mas também pela sua própria cobiça, pela sua própria decisão, ele escolheu desobedecer a Deus. E o homem que era perfeito, agora ele morreu. Porque Deus tinha dito, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele morreu espiritualmente. E a partir dali ele se tornou, a gente entende, o nosso entendimento é o seguinte, que o homem foi criado espírito, alma e corpo. Tá? O espírito é a parte que nos une a Deus, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, o espírito é a nossa essência. Nós temos a nossa alma, que é o nosso ser intangível, nossas vontades, nossos medos, o que nos dá prazer, o que nos dá alegria, o que nos dá tristeza, nossa mente, nossa alma, nossas emoções. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Quando Adão pecou, ele morreu espiritualmente. Continuou vivendo ainda até 930 anos. Até mais, né? 930. Ele continuou vivendo alma e corpo. O seu corpo e a sua mente, suas emoções. Mas espiritualmente, ele estava morto. Quando o homem está morto em pecados, e é assim que todos nós nascemos guiados não mais pelo nosso espírito, mas pela nossa própria alma. Tá? Então nós procuramos fazer tudo aquilo que nos dá prazer, e a gente procura não fazer aquilo que não nos dá prazer. Esse é o nosso estilo de vida aqui. O que dá prazer nós queremos fazer frouxo. Mas aquilo que dá trabalho, ou que a gente não gosta, a gente foge. Isso faz de nós seres imperfeitos. A nossa imperfeição consiste nisso. De nós queremos fazer não aquilo que Deus determina, pelo seu Espírito, mas aquilo que a nossa alma quer. E aí, a pergunta foi, por que se Deus pode fazer todo mundo perfeito, por que Ele não fez? Ele fez, o homem caiu, mas na cruz, ouçam bem, Deus refez o homem, e Ele refez perfeitamente. Vou explicar. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que pela graça de Deus se arrependeu e creu no Senhor Jesus, o próprio Cristo agora habita nele. O seu espírito que estava morto agora foi vivificado pelo próprio Espírito de Cristo. Eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a primeira coisa da nossa salvação é a regeneração do nosso espírito. Nós estamos perfeitos diante de Deus, todos nós os que cremos. Não é os que frequentam a igreja, não. Não é os que vão no acampamento de adolescentes, pura e tão somente. Todo aquele que creu no Senhor tem Cristo vivendo nele. Então nós já somos perfeitos diante de Deus espiritualmente falando. Porém, nós habitamos ainda nós temos uma alma toda corrompida, cheia de desejos impróprios, não temos? Vocês não têm? Desejos no coração, vontade de fazer o que não convém, vocês não têm? Eu tenho, muito. E isso vem sendo trabalhado por Deus na minha vida. Dia após dia, Ele vai transformando a minha alma, conformando a minha vontade com a vontade dele. E ainda que eu peque muito, eu vou progredindo na graça. Isso é chamado santificação. E eu vou sendo transformado de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória, à imagem do Filho de Deus. E vai chegar um grande dia, meus irmãos, um dia maravilhoso, quando o Senhor voltar, ou quando eu morrer, quando tiver a ressurreição, eu vou ressuscitar e ganhar um corpo novo. Então, eu serei perfeito, como é o Senhor Jesus Cristo. A única diferença entre mim e Ele é que Ele vai ter a marca dos cravos na mão, e eu não. Tá? Mas então, Deus refez todos nós, os crentes, perfeitos. Só que essa obra ainda está em processo de ser completada, e ela será, com toda certeza. Aí só para falar com um versículo, presta atenção na estrutura. Cristo, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vós outros, falando da gente,
que éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que ele fez naquela cruz. Vou compilar 3 perguntas aqui, que é táticas para conseguir pregar o evangelho, como apresentar Deus a uma pessoa ateia, de forma natural, sem ser forçado, entre parênteses, forçando a pessoa a acreditar. E como se faz para pregar o evangelho para uma pessoa homossexual sem magoá-la? Primeiro, ninguém consegue entregar aquilo que não tem. Então, você quer pregar o evangelho, você precisa conhecer o evangelho. Você precisa nascer de novo. Você precisa do Senhor habitando no teu coração. Isso não pode ser uma teoria da tua cabeça. Isso tem que ser algo que Deus de fato fez na sua vida. Porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aí não tem tática. Não tem estratégias para você atingir o coração de uma pessoa. A palavra fala para nós falarmos a verdade, o evangelho é a verdade, a tempo e fora de tempo. Então, não é nesse lugar eu posso, naquele lugar eu não posso, aí não está no momento, bem enquanto a pessoa está passando por essa situação, não. É a tempo e fora de tempo. Mas a palavra fala para nós falarmos a verdade em amor. Então, seja o homossexual, seja o ateu, seja o religioso, seja a pessoa que está do teu lado hoje, que conhece o evangelho e ainda não creu, quando nós formos falar com a pessoa, nós não queremos convencer ninguém de nada. Nós amamos essa pessoa e falamos a verdade em amor. 2 comentários sobre o ateu e um sobre o ateu e sobre o homossexual. Romanos 1:18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens. Que, usando essa injustiça que eles têm, a palavra vai dizer que eles detêm a verdade. Então, eles detêm a verdade pela injustiça. O que é essa palavra deter? É suprimir. É você pegar uma bola de basquete e colocar embaixo da água. Você precisa fazer força para isso ser uma realidade. Se você soltar, a verdade vai explodir na sua cara, ela volta. Na sequência, a palavra vai dizer que o que de Deus se pode conhecer, Ele mesmo o manifestou a todos os homens, por meio das coisas que foram criadas. Porque o seu eterno poder e a sua divindade são claramente vistos por meio das coisas que foram criadas. Tais pessoas, ou seja, toda a humanidade, por isso é indesculpável, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Então, não existe uma pessoa, seja aqui, seja na ilha do Pacífico, que não saiba quem Deus é. E não tem uma pessoa que eu não sabia, então Deus vai chegar lá na frente e vai falar, está tudo bem. Não. Deus mesmo diz que se revelou a cada pessoa, suficiente para que elas sejam condenadas. A revelação do evangelho é o que dá a salvação. Então, o ateu sabe. O que nós temos que fazer é, em amor, falar para ele e pregar o evangelho. E agora a pessoa, ela crê, o ateu, tanto o ateu quanto o homossexual, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você não vai convencer um ateu por meio dos seus argumentos científicos. Nenhuma evidência é suficiente. Sabe por quê? Porque eles já têm toda a evidência na cara deles e ainda assim eles não creem. E eles inventam histórias, e eles inventam teorias. Então, fato científico não vai convencer ninguém. Tá? É a palavra de Deus. E para você fazer isso em amor, você precisa ter isso dentro de você. Você precisa do Espírito. Você precisa de Cristo vivendo em você para que você tenha condição de fazer isso. Um breve comentário sobre o homossexual também. O que
o homossexual precisa? Ele precisa largar a homossexualidade? Sim. Mas se o homossexual deixar de ser, ele vira heterossexual, não, vou largar, ele vai para o céu? Ele se livra da condenação do inferno? Qual que é a diferença do pecado da homossexualidade com o pecado do adultério? Você não precisa falar com o homossexual para ele largar a homossexualidade, ele precisa de Cristo, não que ele não vá largar a homossexualidade, não é isso. O Senhor vai transformar, a gente acabou de ver, ele faz novas todas as coisas. Mas o problema dessa pessoa não é a homossexualidade, é o pecado que está nela, como é o de todos os outros. Assim como você, se você não crer sendo heterossexual, você também vai para o inferno. Então você não tem que focar nisso, você tem que pregar a palavra, porque é a palavra de Deus que é o poder, é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é largar a homossexualidade. Outras duas que eu acho que dá para vocês acrescentarem aí. Se uma pessoa não conhece a Deus por inocência, ela recebe misericórdia ou ela vai para o inferno? É o índio na Amazônia, né? Na verdade, meus irmãos, tem um texto que diz que Jesus, quando voltar, ele vai tomar vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus. Olha só como é sério isso. Ele vai se vingar de quem não conhece a Deus. Sabe o que isso significa? Que não conhecer a Deus é pecado. Para você ver, crianças, estava com meus filhos até agora, desculpa, ficaram ofendidos, né? Eu estava com meus filhos até agora e eu falo com eles. Tem os caras de barba, esse cara mais alto que eu chamando de criança. Para você ver como o nosso pecado, como o Bruno falou aqui agora há pouco, não é os nossos atos, não são o que fazemos ou deixamos de fazer apenas tão somente. É o que nós somos. Veja só, Deus nos criou para a sua glória e nós nascemos neste mundo aqui sem sequer saber quem Ele é. Você entende como isso é grave? Ah, mas eu não tenho culpa, eu nasci sem saber. Não, é o pecado de Adão transmitido a nós, os seus filhos, que nascemos dele. Nós nascemos sem conhecê-lo. E isso é sério, é muito grave. Então, por que Jesus veio? Por que Ele veio? Para fazer o nosso velho homem, que não o conhece, morrer. E quando Deus o ressuscita dentre os mortos, pela glória do Pai, nós estávamos nele. E aí, o Espírito do Senhor, pela palavra dele, vem e revela essa verdade em nós. E aí nós passamos a conhecê-lo. Você entende? Então, existe sempre essa questão, né? Não, e o cara lá na Amazônia, o índio na Amazônia, quem não conhece a Deus? Mas isso não muda nada a justiça de Deus. Veja só, vocês nasceram numa geração a mais privilegiada da história, em termos de conhecimento da palavra. Principalmente vocês tendo nascido num país como o nosso. Existem muitos lugares em que não tem acesso à palavra, ninguém tem. Nós vivemos numa época que todos os reformadores já passaram, Calvino, Lutero, irmãos que trouxeram grande conhecimento do Senhor. Ele está disponível na internet, gratuitamente. Está disponível. A Bíblia, você consegue usar ela em qualquer língua, qualquer versão, você tem ela gratuita. Então, está ali o conhecimento de Deus disponível. Pergunta para você. O nosso país, sendo livre para conhecer o Senhor, e tendo tanta boa teologia gratuita por aí, um monte de pregação boa. Pergunta, mudou alguma coisa? Cresceu o cristianismo no Brasil, irmãos? Conhecimento não quer dizer nada, ainda que seja importante. Porque a nossa condição, a condição do homem, é questão de vida e morte, não é questão de conhecimento. A pessoa está morta. Você pode pregar para a pessoa
a sã doutrina durante 100 anos. Se o Senhor não vier pelo seu Espírito e vivificar aquela pessoa, ela vai para o inferno com todo o conhecimento teológico da face da terra. Vocês estão entendendo? Então não se trata de conhecimento. Se trata da graça de Deus alcançar a pessoa dando-lhe vida. Eu ouvi a palavra desde o dia que eu nasci. A minha mãe já era crente. Ela pregou a palavra para mim desde o dia que eu nasci. E durante mais de 30 anos, eu rejeitei essa palavra. Sabe por quê? Porque embora eu tivesse conhecimento, tivesse ouvido falar, eu estava morto. Morto no meu espírito. Rejeitando a Deus. Como o Bruno disse, igual pegando uma bola de basquete, afundando embaixo da água, eu suprimia a verdade. Até que aprove a Deus um dia, pelo seu Santo Espírito, mostrar quem eu era. E aí, pela graça de Deus, eu me arrependi de quem eu era. E criei no Senhor como meu Salvador. Então, essa pergunta, quando a gente faz, e eu não sei quem fez, é até bom que eu não saiba, mas eu já fiz também. Né? Nossa, mas Deus, o que nós temos lá no fundo do coração, assim, Deus é injusto. O cara nunca ouviu. Como é que Deus vai condenar um cara que nunca nem ouviu? A questão não é essa, queridos. Deus é gracioso. E Ele vem pela sua graça, Ele vivifica o cara que está morto, porque Ele pode encher o cara de teologia, encher o cara de evangelho. Se Deus não fizer, nada acontece. Tá certo? Não sei se eu consegui responder. Eu falei, chamei vocês de crianças, vocês ficaram com raiva de mim, não quiseram nem ouvir mais eu falar. Né? Vocês não são crianças, eu estou confundindo vocês com meus irmãos, com meus filhos. Estou acostumado com os juniores. Quem que veio do junior? Quem veio no campamento juniores no ano passado? Aí, beleza. Nossa, uma galera. Muito legal, muito bom. Meu filho queria estar aqui, mas eu falei, calma, você ainda não pode, você ainda não tem idade. Né? Mas se Deus quiser, ele vem. Só quero lembrar do texto que o Bruno leu, de Romanos, quando o Espírito Santo diz assim, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado a eles, porque Deus o manifestou. E aí ele diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas que foram criadas. Por isso, eles são indesculpáveis, não tem desculpa. O índio lá na selva amazônica, quando ele vê a lua, quando ele vê o sol, quando ele vê a floresta, quando ele vê uma planta, ele tem que ter um Deus por trás disso. Ainda que ele nunca ouça falar da Bíblia, a natureza representa, e a Bíblia diz que Deus se manifesta. Então não tem desculpa. Eu gostaria de saber como dizer a um católico que certas práticas não são certas à luz da palavra, mesmo a maioria dos argumentos deles virem dos livros apócrifos. Exemplos de prática: adoração a santos, purgatório e Maria. Aí outra pergunta: por que vocês não acreditam em Nossa Senhora Maria? Irmãos, essa pergunta é boa. A minha esposa, ela veio de família católica. A Ju, prima, está ali também, veio de família católica. O Maurício, muitos aqui, a Lu, o Bruno. A Bíblia diz assim, em Romanos 14: acolhei o que é débil na fé, não contudo para discutir opiniões. Se você tem um interesse, né, você tem algum amado seu, alguma pessoa que você gosta e que está no catolicismo, e você tem o interesse que essa pessoa conheça o Senhor, creia no Senhor, não aborde essas questões, porque elas são todas secundárias. Né? Da mesma forma que você não vai abordar um homossexual porque ele é homossexual. Você não vai por essa linha. Né? A questão não é essa. A questão é de vida, pessoal.
Então, você vai evangelizar a pessoa falando as verdades do Evangelho. Você não vai combater Maria, né? Até a última pergunta foi por que vocês não creem em Maria, né? Provavelmente, quem fez a pergunta provavelmente é católico, ou está vindo de um lar católico, porque se refere a nós como vocês, né? Nós admiramos Maria. Nós cremos que ela, de fato, existiu, uma mulher abençoadíssima, né? Bendita és tu entre as mulheres. Ela é uma pessoa que... E ela falou assim, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, um exemplo de fé, né? Nós vemos Maria dessa maneira. Porém, não oramos para ela, porque a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Também não a entendemos como sem pecado, porque ela mesma diz, no Cântico de Maria, você pode ir lá, ler em Lucas 2, ela chama Deus de meu Salvador. Se ela precisou ser salva do quê, se ela nunca pecou? Então, mas a gente não discute isso com eles. A gente prega o Evangelho e a gente vive a nossa vida, né? Cristo vivendo em nós. E o que vai acontecer? As pessoas começam a ver Cristo em nós e começam a se interessar. Pessoal, a minha esposa vem de uma família ultracatólica, né? A minha sogra tem 6 irmãs, a minha sogra e mais 6, todas se chamam Maria, né? E eu lembro que eu fui o primeiro a ser salvo. O Senhor me alcançou, me transformou, e em seguida minha esposa creu no Senhor. No começo foi bem difícil, né, Ju? A Ju é da família, a gente é família grande, reúne todo domingo. Sofri muita piadinha lá, zombaria, tiração de sarro, zoação. Mas isso faz uns 10 anos que eu nasci de novo. De lá para cá, nasceu de novo eu, minha esposa, a Ju, a Roberta, o Bruno, o Tiago, a Aline, agora o Rafa, está vindo a Bianca, a Michele, o Bruno. Então, de uma família de 50, já tem uns 15, meus irmãos. Você entendeu? Então, e eu não fico lá pegando no pé deles de Maria. Lá a gente tropeça nas imagens lá no almoço de domingo, cheio de imagens, espalhado por todo lugar, mas eu nunca vou falar para ninguém lá, tira isso aqui, derruba isso aqui, quebra essa estátua. Não, eu vou viver a minha vida amando aquelas pessoas, cuidando delas quando elas estiverem em sofrimento, e todas as vezes, é incrível isso, é incrível, pessoal, todas as vezes que a coisa aperta com eles, tem algum casamento que está difícil, ou alguém que está sofrendo, as primeiras pessoas que eles lembram, quem é, Ju? Os crentes. Você entendeu? Ali a religião não funciona mais. Aí eles procuram a nós. Né? Você não vem aqui para eu conversar com você? Você não vai orar pelo meu tio? E coisa do tipo. E é ali que a gente vai, com a graça de Deus, vivendo o Evangelho vai chegando, sem precisar falar de Maria, sem precisar falar de estátua, sem precisar falar de nada. Porque não é assim. Você não vê Paulo evangelizando ninguém assim, né? Ele chega e prega o Evangelho, pronto, acabou, e vive a vida. E o Senhor vai salvar todos que Ele quiser. Tá bom? Só vou ler o texto aqui, Maurício, já te passo, tá? Por que nós não cremos nela como salvadora, Maria, né? Porque quando ela recebeu a mensagem do texto que o Márcio falou, né? Lucas 1, 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, né? A palavra do Senhor. E aí no versículo 46 vai dizer, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Jesus, o nome dele é Jesus, porque é aquele que viria para salvar o povo dele dos seus pecados. Então, Maria está se alegrando em Cristo, o Salvador dela. Então, ela nunca trouxe para si o posto que é dado a ela hoje. Então, nós a admiramos demais. É a mais bendita entre as mulheres. Mas ela não é a nossa salvadora. Só há um caminho. Como é que você prega para um católico? Da mesma maneira que você prega para um espírita, para um ateu, para um evangélico, para um homossexual. Jesus diz, conhecereis a verdade? Quem que vai libertar? A verdade. O que você prega? A verdade. Quem que é verdade? É uma pessoa, é Jesus, a obra que Ele fez.
Não precisa falar de imagem, de nada. Quando Maria ela é uma mulher muito sábia. Quando Maria estava lá no casamento lá em Caná da Galileia, ela foi dar uma bisbilhotada lá na cozinha e viu que tinha acabado o quê? Aí ela vem para Jesus e fala, eles não têm mais vinho. Lembra que Jesus disse para Maria? Mulher, o que tenho contigo? Não é chegada a minha hora? Olha, foi até duro com ela, né? O que ele quis dizer? Eu não vim aqui para encher a cara de pança dos outros. Eu vim aqui, lá na cruz ele vai dizer, é chegada a minha hora. Mas Maria era uma mulher de fé. O que ela disse? Fazei tudo. Virou para os serventes e disse, fazei tudo que ele vos disser. E saiu de cena. O que Maria fez? Apontou para o filho dele. É errado orar para futuramente ter um relacionamento amoroso com alguém, mesmo essa pessoa não sabendo? Outros. Tô namorando tem um tempo, meu namorado é ateu, e sempre que eu falo de Jesus para ele, a gente discute. Tô querendo terminar, mas amo muito ele. O que eu faço? Se você gosta de alguém que não é crente, é pecado gostar dessa pessoa? O Márcio falou, qual é o problema do homem? Ele contou da questão do espírito ter morrido, e agora, sem o espírito, nós não olhamos mais para Deus, nós perdemos a referência de olhar para Deus e passamos a olhar para dentro de nós mesmos. E aí nós somos guiados pelas nossas emoções, pelos nossos hormônios e pelo nosso coração. Mas a palavra vai dizer que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o Senhor diz, eu conheço e provo o coração de cada um para dar a cada um segundo o seu proceder. Dizendo assim, eu vou ser obrigado, né, pela minha justiça, a matar todo mundo, porque o coração de todo mundo é corrupto. E aí ele envia o Salvador. Mas o que eu quero dizer com isso? Todas essas perguntas, elas são voltadas para atender o desejo do meu coração. E o desejo do meu coração é corrupto. Você vai orar para estar com uma pessoa específica. Por quê? Porque Deus revelou para você que aquela pessoa é para você, ou porque esse é o desejo do teu coração estar com aquela pessoa e você está confiando no teu coração e não se entregando nas mãos do Senhor. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós vamos querer a vontade dele e menos a nossa, porque a gente sabe onde a nossa vai dar. Então a nossa oração, e aqui não é aquela oração mecânica, é, Senhor, eu gosto daquela pessoa. O Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Eu queria ficar com aquela pessoa. Se for da tua vontade, abra as portas. Se não for da tua vontade, meu Pai, feche as portas para que isso não aconteça. Ah, mas vai doer. O Márcio, ele é velho, mas ele já teve desilusão amorosa. Eu também já ouvi falar disso. Mas a palavra também fala, Jesus falou que quando ele fosse, ele deixaria para nós, viria um consolador. Consolador é aquele que está do nosso lado nos momentos difíceis, nos momentos de dor. Então, a nossa vontade de ser frustrada pode machucar. Certamente vai machucar. Mas o Senhor, a palavra fala assim, como os céus são mais altos que a terra, assim os meus planos são mais altos que os seus planos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Vocês não conseguem enxergar o que está fora desse acampamento. Eu estou vendo o mundo, eu estou vendo o futuro. Vocês não sabem o que vai ter de janta, ou se vocês vão conseguir chegar lá vivos para comer. E eu já escrevi todos os seus dias. Todos estão escritos e determinados. Está na minha mão e eu controlo cada um deles.
Então, o problema é que nós queremos fazer a vontade do nosso coração e não nos rendermos à vontade do Senhor, que é melhor. Então, que o Senhor feche as portas necessárias na tua oração, se ela for um desejo do teu coração. Que Ele abra as necessárias, se for da vontade dEle. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é da tua vontade ou não? E aí, eram 3, né? Eu lembro da segunda do relacionamento ateu. Se eu namoro uma pessoa que não é crente, é pecado? A palavra vai dizer do jugo desigual. Haverá acordo. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Se eu não concordo com uma pessoa, como que eu vou ter relacionamento com essa pessoa? Como que eu vou ter sociedade com uma pessoa? Você imagina... Então, eu já chego nessa, mas como que eu vou criar filho? Como que eu vou levar meu filho para a igreja? Se a pessoa se quer crer ou vai brigar, como que isso funciona? Não existe, a palavra diz, não existe comunhão entre luz e trevas. E aí a palavra ela não passa a mão. Ah, não, veja, mas se você ama muito, existe. Não, não existe comunhão entre luz e trevas. Agora, o que é amor? Amor é um sentimento? O que é amor? Quem arrisca? Não é na idade de vocês. É sempre. O homem vai ser levado pelos seus desejos e suas paixões. E a palavra fala que essas paixões são pecaminosas. Então, nós somos enganados pelas nossas paixões. Não é amor, necessariamente. Porque amor, a palavra vai dizer que amor é uma pessoa. Então, eu posso ter o sentimento que for por alguém. Mas se isso não for do Senhor, não é de fato amor. E, sim, amor é uma decisão, amor é um ato. E vai ter momentos no teu casamento que você não vai estar sentindo essa paixão que você sente pelo namorado, pela pessoa que você gosta. E aí, o que você vai fazer? Não amo mais? Não existe isso. É uma escolha, é uma decisão, é uma dedicação de vida para aquela pessoa. Então, a gente está muito acostumado com o que Hollywood fala, né? Ah, se apaixonou, amor à primeira vista, oh, mas ele é tão belo. Oh. Impressionante como ninguém se apaixona pelo feio careca, né? Isso não acontece. Mas eu amo muito aquele loiro de olho azul. Nossa, mas eu amo muito aquela menina que malha pra caramba. É impressionante. O nosso coração é enganoso. Vai doer? Vai. Mas o Senhor é o Consolador. A palavra de Deus diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque somos santuário do Deus vivo vivente. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei com Ele, serei o seu Deus e Ele será o meu povo. Então, que ligação entre luz e trevas? Então, você que fez essa pergunta aí, acaba com esse namoro segunda-feira, amanhã, depois do almoço, quando você chegar em casa, porque você vai arrumar para a cabeça. Tem coisas na palavra de Deus que está revelada. Você pode orar pela salvação dessa pessoa, e se for da vontade de Deus e Deus o salvar. Sabe o que acontece com a gente, assim, às vezes, vocês? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para a igreja. Eu vou salvar ele. Quem que salva é você? Teve um casamento que eu vi essa semana passada, a pessoa contando, que foi o pastor Glênio, de uma moça que era da igreja, e ela começou a namorar um ímpio, e ela foi conversar com o pastor falou: larga, não casa, e ela foi insistindo, e vou casar,
E o pastor falou, tá bom, você vai casar, mas... E aí diz que no dia do casamento, ela estava na igreja com ele, aí o pastor mandou eles ajoelhar para fazer as alianças. Quando ele ajoelhou, ele falou para ela, no ouvido dela, aproveita que é a última vez que você está entrando dentro de uma igreja. Ela levantou e falou, o casamento está encerrado. O que aconteceu? Não, eu estou brincando. Não, ele não está brincando. Ele acabou de falar para mim aqui que é a última vez que eu entro numa igreja. E o Senhor já tinha falado com ela, viu? E ela acabou com o casamento ali. Então acorda para a vida. 45 segundo tempo. 45 segundo tempo foi... E ainda se livrou, foi boa. Assim, gente, quer sofrer na vida, aí eu estou falando tanto com o menino quanto com a menina. Quer sofrer na vida, casa com ímpio. Ímpio. Casa com quem não crê. É sofrimento na certa. Tá? Se a pessoa que fez essa pergunta resolver, de fato, terminar com o rapaz, que eu creio eu ser a melhor, eu também creio que seja a melhor opção. Seja sincera com a pessoa. Olha, eu gosto de você, eu te amo, mas a palavra do meu Deus diz para eu não casar com um ímpio, com um ateu. Infelizmente, se eu prosseguir, eu estarei tentando o meu Deus. Eu estarei em desobediência à palavra de Deus. Eu não quero correr esse risco. E embora eu te ame muito, eu gostaria de terminar por aqui. Só dando uma dica aí, como é que você vai fazer o... Se esquecer, chama o Marcinho e ele fala. Vamos supor que uma menina passe maquiagem para ficar mais bonita. É pecado? Qualquer roupa que não seja de crente é considerada do diabo? Vaidade é ligado apenas a colocar sua beleza acima de Deus ou a outras coisas? Só se torna pecado se for muito vaidosa? Essa pergunta eu vou responder apenas lendo um versículo, tá bom? Antes de eu ler o versículo, eu vou dizer o seguinte: não é pecado a mulher ser vaidosa nesse sentido. É bom a mulher querer estar sempre apresentável, cuidar. Eu gosto muito que minha esposa passa uma maquiagem, sei lá, põe uma roupa bonita. Eu fico super feliz, tá? O problema não é isso. O problema é quando isso extrapola, quando a sua preocupação, quando você pensar que a tua alegria vai estar em ser reconhecida pelos demais. Porque a vaidade simplesmente o cuidado de si mesmo é com o objetivo de ser visto pelas outras, né? A mulher se arruma pelas outras, né? Então não é pecado ser vaidosa, cuidar de si, não é pecado, né? É zelo. Agora, tudo tem um limite. Agora eu quero responder com a palavra de Deus. Pedro diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte: não seja a beleza da mulher aquilo que é exterior. Ele não está dizendo assim, seja feia por fora. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo assim, não seja a beleza da mulher aquilo que é exterior, como aparato de vestuário, frisado de cabelo, ouro, joias, salto alto, sei lá o que for. Não seja isso a sua beleza. Seja, porém, o homem interior. O que é o homem interior, pessoal? É Cristo vivendo em nós. Seja essa a sua beleza. A minha esposa, ela é exteriormente linda. Eu acho ela linda, maravilhosa. Porém, o que mais me encanta na minha esposa é a pessoa de Cristo vivendo nela. Ela é o homem interior unido ao incorruptível trajo. É isso que faz dela a mulher que eu admiro. Entende? É isso.
Pode se arrumar, não precisa despentear o cabelo e sair tudo horrorosa igual bruxa. Né? Pode se vestir bem, pode cuidar, não é pecado não. Agora, só um detalhe. No meio da pergunta estava com relação à roupa. Decência. Decência. Vestir-se bem não é vestir-se... Você não deve usar o seu corpo para atrair atenção para si. Isso você vai reservar para o seu futuro marido. Né? Você não deve ser louvada pela beleza exterior. Jesus diz assim, ai de vós quando todos vos louvarem. Você deve ser louvada por uma pessoa específica, o seu marido. Entendem? Isso aí. 1 Timóteo 2, 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem, ou seja, se vistam, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, cristãs de Cristo. Né? E aqui não são obras de justiça, aquela que você faz com as suas forças, são as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E a questão da vaidade, para tentar ser bastante sucinto, Salomão vai dizer que é correr atrás do vento. Por quê? É tudo o que você coloca no teu coração que toma o lugar de Deus. Então, a beleza pode ser isso, e vai ser vaidade. Né? E Salomão vai discorrer entre diversas coisas. Sabe por que os filhos são chamados de herança do Senhor? A única coisa que você tem chance de levar para a vida eterna dessa vida aqui são os teus filhos. Tudo o resto vai ficar. Então, vaidade pode ser carro, casa, emprego, pode ser o que for. A beleza é tudo aquilo que você corre atrás ao invés de estar olhando para Cristo. É onde está o teu coração. Jesus foi tentado de todas as formas, né? Ele foi tentado sexualmente. Como resistir aos tipos de pornografia? De onde tirou esse texto? Hebreus 4. Que a palavra vai dizer que ele, em nossa semelhança, porém sem pecado, foi tentado em todas as coisas, e por isso ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E quando nós estivermos fracos, tentados e não vermos salvação, nós podemos correr para ele, vai ser chamado de trono de graça, no momento oportuno, onde nós vamos receber misericórdia e graça dele, para sermos libertos. Jesus foi tentado em todas as coisas, sexualmente também, não tenho sombra de dúvidas. Só que tem uma diferença da tentação de Jesus para nós. A gente pensa assim, que Jesus era Deus, então ele tinha o superpoder, né? O Paul Washer, ele conta uma história que eu acho muito legal. Imagina que estou eu e o Cristiano aqui, e do lado do Cristiano, o campeão mundial de levantamento de peso. Aí, vamos falar assim, vamos começar a colocar peso aí nas costas de vocês. Aí estou eu em pé, coloca a barra, que já pesa uns 20 quilos, 20 já sinto doer meu ombro aqui, só com a barra. O Cristiano, campeão mundial, de boa, em pé. Aí, coloca 20 quilos de cada lado, eu estou com 60, minha perna já está tremendo, suando, Cristiano e o campeão mundial, tranquilo, suave. Vai colocando peso. Se alguém bater na minha cabeça, eu já caio. Beleza. E fica o Cristiano, e vai colocando peso, começa a colocar peso. Chega um ponto que daqui a pouco está o Cristiano suando. E coloca peso, e pau, Cristiano cai. E o campeão mundial de levantamento de peso está lá em pé. E fala, pode jogar carga, pode jogar carga, pode jogar carga. Nós caímos com pouquíssima tentação. Com pouco peso que é colocado sobre nós. E Cristo permaneceu em pé. E ele foi tentado em coisas que nós nem imaginamos. Muito mais do que nós fomos tentados. Até porque ele era Deus. Tinha muito mais a perder. Então ele pode se compadecer das tuas fraquezas, mesmo as sexuais, mesmo a luta que nós temos contra a pornografia.
Ele pode se compadecer disso. Tá? O Piper, ele tem uma pregação e ele fala, o John Piper, ele fala que tem uma coisa que nos livra do pecado, que é o prazer que nós temos em Cristo. Nós cantamos uma música aqui e a gente não prestou atenção no que a gente cantou. O Senhor, Ele fez o nosso corpo. Ele fez com as mãos o nosso corpo. A palavra fala que Ele entreteceu, como se fosse costurar dentro do ventre das nossas mães os nossos ossos. Inclusive os pontos dos nossos prazeres. Foi Ele que fez. Ele sabe o que é. Ele fez para que a gente aproveitasse esses prazeres. E o pecado destrói os prazeres. Nele o prazer é pleno. No pecado, não. No pecado o prazer é morte. Então nós precisamos saber que o prazer que nós temos nele é muito maior. Olha o que a gente cantou aqui, presta atenção. Ele é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. E o que fala a sequência? A tua graça, nenhuma palavra pode o expressar. Olha o prazer que é Cristo. Nós não seremos libertos da pornografia se nós encontrarmos um namorado, uma namorada. Eu não serei liberto da tentação sexual se eu me casar. Nosso prazer é Cristo. E o prazer dele é muito superior, é melhor do que a vida. E daí não interessa o tipo de pornografia que você está enfrentando. Não interessa o tipo de tentação sexual que você vai enfrentar. O Senhor é mais prazeroso. Nós temos que parar de acreditar na mentira do diabo, que essas coisas são mais prazerosas do que Cristo. Cristo é mais prazeroso do que todas essas coisas. Amanhã eu vou citar uma frase para vocês no estudo pela manhã, que diz assim: autodomínio. Nós vamos falar um pouco de mortificação do pecado. Eu nasci de novo, Cristo é minha vida, por que eu peco? Por que eu tenho vontade de pecar? O que eu preciso fazer? Eu ainda habito num corpo de pecado. Se der tempo, nós vamos falar de eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas uma frase que eu quero ler para vocês, que está aqui: autodomínio só é possível quando encontramos satisfação em Deus e não no pecado. Ou melhor, encontramos maior satisfação em Deus do que no pecado. Quando que eu vou me livrar da pornografia ou de qualquer pecado? Quando eu descobrir a minha alegria, porque pecado é bom, viu? Pecado não é ruim, pecado é gostoso. Ele não é uma coisa terrível. Não, pecado ele é, se não fosse prazeroso, ninguém ia cometer. Ele tem uma consequência depois terrível. Mas quando que eu vou deixar de ver pornografia ou qualquer pecado? Quando eu descobrir que a minha satisfação, o meu prazer, ele está numa pessoa, que é Deus. Como manter consistência para fazer devocional? Sempre começo com tudo, mas aos poucos vou esquecendo. O que fazer para me conectar mais com Deus e ter motivação para ter um devocional? Quero ter um relacionamento profundo com Deus, quero ouvir sua voz. Quais são os passos para isso? Deus nos deixou aquilo que a gente chama de os meios de graça. Oração, a própria palavra de Deus e a igreja. A maneira, irmãos, da gente crescer na graça do Senhor é usufruindo desses meios que Ele nos deixou. O devocional é algo que você precisa colocar, mesmo que possa parecer talvez um pouco religioso. É importante você colocar como uma disciplina na sua vida a leitura da palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas se você ler 3,5 capítulos
da Bíblia por dia, 3,5. Você lê a Bíblia inteira em um ano. 3 capítulos e meio, você consegue ler em 15 minutos. Depois você pega o seu celular e olha quanto tempo você passa por dia nas redes sociais. O celular dá a estatística. Entende? Eu recomendo a vocês, todos, do mais novo ao mais velho, leiam a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Faça isso. Ainda que seja aparentemente um movimento religioso, fazendo na marra. Mas façam isso. Está cheio de cristão, velho de igreja, que nunca leu a Bíblia inteira uma vez. Pelo menos uma. A Bíblia deve ser lida todo ano, pelo menos, meus irmãos. Caso contrário, não há crescimento. A Bíblia é alimento. Alimento espiritual. Nós não entendemos isso, mas é uma necessidade que nós temos. Nós precisamos dela. Se você ficar sem comer uma semana, você vai ficar raquítico. E se nós não nos alimentamos da palavra, nós vamos ficar raquíticos espiritualmente. Entende? Então, e mais uma última dica. Reserva, então, se você não tem o hábito da leitura da palavra, reserve 15 minutos do seu dia. 20. E escolha o melhor momento. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ler à noite. Se eu pego para ler à noite a Bíblia, eu estou no meio do primeiro parágrafo, eu já durmo. Então eu reservo, para mim, no meu caso, o melhor horário é de manhã. Eu acordo, chego no meu escritório, graças a Deus lá eu trabalho só eu. Então a primeira coisa que eu faço, antes de abrir celular, antes de abrir computador, antes de abrir qualquer coisa, eu abro a palavra de Deus e faço a minha leitura devocional. Sabe? E eu recomendo a vocês, façam isso. Eu nasci de novo lendo a Bíblia. O Senhor me salvou por meio da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. É ela que gera fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Se eu não tenho contato com a palavra, como espero crescer na fé? Não há como. Não há como. Por mais pregações que se assistem, é importante assistir, recomendo. Mas você precisa ter um contato pessoal com o Senhor. E Ele fala isso por meio da palavra, tá bom? Beleza? E na questão da oração também, da gente não negligenciar a oração. Agora, não é fácil a oração. Você tem comunhão com uma pessoa que você não conhece? Você senta na mesa aqui no refeitório, você não conhece a pessoa que está do teu lado, você consegue conversar com ela por quanto tempo? Fica um negócio meio mecânico. Agora, se você está do lado de um amigo, aí vai embora a conversa. Comece, que a intimidade ela é construída. Quando você conheceu o seu amigo pela primeira vez, vocês também não tinham essa intimidade, isso foi construído. Então, comece, que com o tempo vai se tornar cada vez mais prazeroso, porque é um relacionamento. Então vamos orar, pessoal. Muito do que foi dito aqui, eu vou pregar amanhã cedo, viu? Não é? O estúdio já está pronto. Eu estava vendo aqui eles falando, e coisas que eles disseram aqui hoje, nós já falamos pela manhã. Isso aí chama-se testificação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então vamos orar colocando nossas vidas novamente diante do trono da graça do Pai, e já vamos orar pelo alimento também. Pai, nessa noite nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui hoje, ouvindo a tua palavra, aprendendo os princípios da tua palavra e principalmente, Pai, conhecendo a pessoa de Cristo e sabendo que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a nossa oração nessa noite é que o teu Santo Espírito vivifique a tua palavra, o teu evangelho nos nossos corações. Eu quero colocar novamente a vida de cada adolescente aqui diante do teu trono de graça e de misericórdia, clamando, Pai, pedindo em nome de Jesus, pelo teu Espírito, traga a revelação da obra de Cristo a cada coração, com o único propósito, a glorificação, a exaltação e a expansão do teu reino neste mundo.
Também agradecemos por esse alimento que vamos recebê-lo agora com ações de graça. Oramos por cada vida que preparou esse alimento, cada uma das cozinheiras que estão desde ontem à noite, ontem à tarde, preparando esse alimento para nós. Pedimos também, Pai, que o Teu Santo Espírito revele ao coração delas. E nos dê a oportunidade, Pai, de amanhã falar para elas também desse amor tão maravilhoso que nós encontramos e temos na bendita pessoa de Jesus. É no nome dele que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.